This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Olá, eu sou o Luciano. Eu sou a Roberta. E esse é o Crônicas do Além, uma colaboração entre os podcasts Defining Ghosts e o Relatos do Além do nosso amigo Cristiano Zoucas. Toda semana nós traremos conteúdos novos sobre o último relato dos ouvintes publicado na semana anterior, e aqui no YouTube nós traremos como live e nas quintas divulgaremos e publicaremos no Spotify. Então, sem mais demoras, nós vamos para o relato 124. Meu nome é Ananda, eu tenho 31 anos e hoje eu vou contar o meu relato. Essa história aconteceu nos idos de 2012, quando eu fui estudar em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. E eu aluguei uma kitnet muito bonitinha, novinha, mobiliada, muito legal. Eu não liguei que ia ser kitnet porque eu ia passar muito tempo no cursinho, então eu só ia lá pra dormir mesmo e tava de boa. E continuou assim por um tempo, eu fiz amizade com algumas pessoas do prédio e eu reparei que as kitnets das outras pessoas eram muito pequenas. A minha era bem grande, assim, parecia um salão de baile. E depois de um tempinho, as minhas coisas começaram a meio que sumir. E era um lugar muito pequeno, tipo, eu não sabia pra onde as coisas iam, sabe? Mas eu não liguei muito, continuei não me importando com isso e as coisas, sei lá, não estavam reaparecendo, sabe? Só que aí, passou mais um tempo, eu comecei a ouvir uns barulhos vindo de dentro do armário. Mas não tinha nada lá dentro. Eu abri, olhei, não tinha nenhuma opção de fonte de barulho ali. Então eu não liguei também, não estava muito preocupada na época. Então não liguei muito. Só que aí chegou um dia que foi um divisor de águas, assim, um dia que o que aconteceu foi muito bizarro. Eu estava dormindo, quando eu comecei a ouvir barulhos muito altos, mas muito mais altos do que normal, vindos de dentro do armário. Só que eu tava naquele momento meio dormindo, meio acordada, e eu achei que era um sonho. Eu não tava com paralisia do sono, porque eu já tive várias vezes, e eu sei como é. E não era paralisia do sono, eu tava me movendo e tal, tranquilamente. Eu só tava meio grog, sabe? E tava com a luz apagada e eu não via nada. E aí aumentou mais, o barulho aumentou. E aí veio um barulho, tipo, muito alto. E aí eu fiquei incomodada, porque eu falei, não, entrou um bicho aqui, tem alguma coisa, sabe? Tolinha. Só que eu não tava com medo, eu tava só tipo, meu Deus, esse negócio tá me atrapalhando, sabe? Só que aí, tipo, quando eu acendi, e aí ainda tava barulhado, mas tipo, fez o barulho, eu acendi a luz, e aí eu escutei um negócio cair no chão, só que eu não vi nada caindo, e tipo, nessa hora o barulho parou completamente, e tipo, tava tudo normal. Só que tinha um pedaço de madeira no chão, tipo, não um pedaço rústico de madeira, era uma madeira, tipo, era paralelepípedo, lixado e tal de madeira, não era envernizado. E tava ali no chão, no meio da kitnet enorme, tipo, no meio. Aí eu levantei, peguei na mão, e o armário tava fechado, as janelas estavam fechadas, porque eu tinha ar-condicionado. Não tinha outros cômodos, só tinha o banheiro, não é nem... Era uma kitnet mesmo, tipo, quarto junto com banheiro, junto com sala, tudo.
e a porta do banheiro fechada. Aí eu abri e fechei o armário pra ver se não tinha ficado alguma coisa presa. E tava muito longe do armário também, sabe? Mesmo que caísse do armário, não dava, entendeu? E porta, teto de gesso, né, laje, não tinha de onde vir essa madeira. E aí, tipo, eu não joguei fora, né, esse pedaço de madeira, porque como que um objeto mal amaldiçoado funciona, né? Você não joga ele fora, nunca joga. Mas não é o fim do rolê. Eu achei tudo muito esquisito e aí eu comecei a juntar uma pecinha, as pecinhas na minha cabeça e resolvi perguntar para uma amiga se ela pagava mais barato do apartamento dela por ser menor. E ela me disse que pagavam tanto, que tipo, era R$ 500 a mais do que o meu aluguel, e tipo, em 2012, sabe? E eu perguntei pro resto do pessoal que morava lá também, era a mesma vibe, sabe? O pessoal com os apartamentos menores pagavam bem mais que eu. Isso foi estranho, mas tudo bem. Aí passou mais um tempo e, rolou um evento super trágico com uma moradora lá do prédio. Ela se suicidou, ela tirou a própria vida pulando da janela. Isso abalou todo mundo, teve muita converseira e tal. E ela tinha 17 anos e ela estudava no mesmo cursinho que eu, que é um cursinho meio... esses cursinhos que você é um número lá dentro e uma estatística pra passar na faculdade e tal. E eu acho que a pressão pegou nela, assim, e ela não aguentou, sabe? Então, rolou muita converseira e tal, e foi mó triste. Só que uma vez eu tava passando pela portaria e eu escutei os porteiros falando que já era o segundo morador a se suicidar naquele prédio. Aí eu fiquei, tipo, será, né? Aí eu fui lá, como boa fofoqueira que sou, e fui averiguar o que tinha acontecido. E os porteiros me contaram que ele tinha tirado a própria vida, não sabem como, mas dentro do apartamento X, que era o número do meu, né? E é claro, era o meu. Eu esqueci o número agora, mas era o meu. E aí eles me falaram que o apartamento ficou vago um tempão e o proprietário abaixou o aluguel para poder achar alguém para morar logo lá. E eu não sei mais nada sobre esse cara, não sei quantos anos ele tinha, não sei como foi, mas ele tirou a própria vida dentro do meu apartamento. E aí depois disso, eu fiquei meio assim, e quando alguma coisa sumia, eu sou uma pessoa meio... Eu não tenho tanto medo do sobrenatural, então eu resolvi arriscar. Quando alguma coisa minha sumia, eu pedia pra esse amiguinho aí, fantasma, se ele podia me ajudar a encontrar. E, mano, ele encontrava. Ela é o terror tipo, de espírito logo zombeteiro. em seguida, assim, sabe? E o pedaço de madeira continuou lá. E depois disso, tipo, nunca mais rolou barulho, nunca mais rolou nada, assim. Não tive mais acidentes, não acordei com sensações estranhas, nada. E eu acho que, sei lá, não era uma coisa do mal, assim, era uma coisa que tava querendo se comunicar, talvez perdido. Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje dessa parte, então eu não lidei muito com isso. Só ficou tudo bem, assim, ele me aceitou lá. E depois, olha só que coincidência bizarra, né? Depois passei na faculdade, fui morar em Bauru. Nunca existe em 2013. coincidência. Bauru também no interior de São Paulo. E eu morei num apartamento primeiro e depois eu fui mudar para um apartamento com algumas amigas minhas da minha cidade. E adivinha? E quando a gente estava olhando apartamento, a gente sabia já que tinha um apartamento no prédio. E os espíritos tudo de olho já nela. Tinha falecido um cara de 40 e poucos anos lá e que ele ficou dentro do apartamento por vários dias, porque ele tinha acabado de se divorciar, ninguém procurou ele. E aí, nesse prédio, a gente viu vários apartamentos e todos era a mesma história. Todos eram caros. E aí, um dia eu fui lá sozinha, né? E eu fui ver esse apartamento, era o 802, esse eu lembro o número. E aí, eu entrei lá e não senti nada ruim também. Que aí, nessa época, eu já sabia que eu tinha um lado sensitivo. E aí, eu não achei E aí nada já de procurava ruim, até aluguel mais barato por conta disso. Não, já ia nessa intenção. Por que o 802 não? Porque era bem mais barato. E aí elas falaram, não, o 802 é o apartamento do cara que faleceu, ele ficou aí. Só que tava impecável, sabe? Com vários armários, e ele era muito melhor do que os outros. Aí eu falei, olha, não sei, eu gostei. Aí elas, você sentiu alguma coisa? Eu falei, não. Aí a gente mudou para apartamento.
Mas aí rolava coisas estranhas também com o desaparecimento de objetos. Não sei se é o cara, isso daí também não tinha como saber na época, mas chegou no nível de uma vez uma amiga minha me perguntar onde que estava a haste, né, do aspirador, e eu falar, tá no armarinho da lavanderia. E era um armário com, tipo, 2 portas e nenhuma prateleira, era um nicho. Não tinha nem gaveta, nem onde se esconder essa haste. E aí ela não achou, e aí ela me perguntou de novo quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, mas tinha certeza que estava aqui. Fui lá olhar, abri, tava lá, sabe? E coisas do tipo, bem estranhas aconteciam. Mais estranhas do que no outro apartamento, mas nada de sensação ruim, sabe? E, Ela enfim, busca uma collab com os espíritos. Esses são os meus relatos de morar em apartamentos com pessoas que faleceram neles. Graças a Deus, nada de ruim aconteceu comigo, mas foi estranho. E aí, Bacana. Roberta? O que nos diz? Então, tem uma coisa muito que ficou me pegando quando eu ouvi o relato, que é a madeira, né? Então, bom, a sua formação é da psicologia, apesar de você não exercer, né? Não praticante. Não, você é um psicólogo não praticante, mas você deve conhecer o conceito do não dito, né? Que é algo que precisa se materializar para se fazer existir. Então, eu vejo muito essa madeira como o não dito, ou seja, ela foi morar nessa kitnet, ninguém falou para ela que tinha morrido gente lá, ninguém falou nada que tinha acontecido até um fato. Lógico, eu estou modelando, né, o conceito do não dito para essa situação especificamente, mas até ter o fato da madeira cair e aí tudo começar a se materializar, e aí tudo começar a fazer um pouco mais de sentido. E esse não dito pode ser alguma coisa da vida dela também, que teve que vir à tona, né? Porque a gente está ouvindo o relato, mas a gente não sabe o bastidor disso, para que tudo se manifestasse, tudo fizesse uma correlação. Mas o que eu acho muito engraçado é que a Amanda ela faz uma collab realmente com os espíritos, né? Porque ela, tipo, o São Longuinho, ela usa os caras para achar os objetos que ela perde. Mas de tudo, assim, neste relato, o que mais me chamou a atenção foi a questão da madeira ter aparecido e ter trazido à tona tudo que eu carregava, tudo que estava escondido por trás desse apartamento. Assim, eu até brinquei porque ela deve usar isso ao favor dela, né? Ou a favor dela, porque ela consegue aluguel mais barato e não se incomoda com essas visões. Tanto não se incomoda que eu acho que até ou esses fantasmas ou essa manifestação poltergeist acaba acontecendo porque, de uma forma às vezes que vai aumentando, né? Aumentou o som, aumentou o barulho, para ver se ela se toca. Olha, eu tô aqui, hein? Eu assusto, a Bu, né? E ela não se assusta. Então, brincadeira à parte, assim, né? E eu já comentei, ela tem provavelmente essa questão da mediunidade que está presente nela, ou até pelo aspecto da parapsicologia, esses efeitos poltergeist, não seguindo ela, mas ela sendo a iniciadora disso. Aonde ela está, esses fenômenos podem ocorrer. Ela não relata mais nenhum outro, mas por ser algo que também não fica claro se é logo na sequência que ela sai do imóvel, vai para um outro e depois para esse, mas se for numa sequência, a possibilidade de ser um poltergeist é bastante nítida e é entender o que estaria acontecendo com ela em específico, né? O que nela atrai esse tipo de manifestação, seja ela pela visão espiritual ou seja ela por uma manifestação psíquica, né? Da psique dela, trabalhando para que essas coisas ocorram. Mas essas histórias, eu até lembrei que o nome dela, Ananda, ela lembrou a Ananda Mida, que é uma colaboradora lá do Mundo Freak,
e que eu posso estar muito enganado, também trouxe um relato certa vez de algo muito parecido. Eu até achei que no começo desse relato era essa Ananda Mida, onde ela morou num apartamento, também nas mesmas situações, aluguel mais barato, várias coisas acontecendo dentro, e parece um cenário muito comum, né? Sim, Parece kitnet, bastante... né? Kitnet, rotatividade, né? Muitas pessoas, diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes situações. Fico eu imaginando, né, nesses prédios aí de São Paulo, onde aconteceram já tragédias, ou se não tragédias, aconteceu, assim, alta rotatividade, momentos críticos como o Copan, né, que já tem algumas histórias que por si só já dariam um episódio aqui do Defining Ghosts. Super. Mas ok, acho que é bastante interessante o perfil do relato dela e vamos para o próximo, então. Você tem uma nova mensagem. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo tá escutando aí Relatos do Além. Oi, Lucas, parabéns pelo trabalho com o podcast. Eu acho bem legal, né? Eu já tinha enviado alguns comentários dizendo que eu ia enviar em algum momento, né, as minhas histórias, porque são várias, e eu, ao contrário de muita gente que manda aqui, eu não sou cética, nunca fui cética, né? Porque eu tenho uma mediunidade já, né, um pouco mais desenvolvida desde muito cedo, desde muito jovem, desde a minha infância inteira. Hoje eu sou dedicada à bruxaria, eu sou bruxa, sou pagã, né? A tradição que eu participo é a tradição Trinessência aqui de Manaus. Inclusive hoje, gente, né, que eu acho que o pessoal está escutando aí o relato, né, que é o pessoal do Coven. Eu precisei muito, eu passei por muitas experiências durante a minha vida, então eu vou falar uma das histórias da minha infância que foram a que mais foi, na verdade, a que mais me marcou, né? Eu vou falar uma delas e vou enviar algumas outras talvez mais para frente, né? Então, tudo começa na taberninha do meu avô, né? Ele tinha uma taberninha na frente da casa, né? A gente morava numa área daqui de Manaus, na Zona Leste, né? Então, assim, ele tinha tipo não era uma quitanda, mas um lugar onde vendia coisinhas, né, no bairro. Um refrigerante, né? Eu não sei como é que chama em outros estados, mas aqui a gente chama de taberna, né? Então, ele tinha essa taberninha e as pessoas iam lá comprar as coisas. E a minha mãe tinha um salão de beleza coladinho ali, né, do lado da taberninha do meu avô. Só que na área da taberninha do meu avô era um pouco mais para dentro, né? Muito mais adentro, e o salão da minha mãe era mais à frente, né? Então pegava ali a maioria da parte da frente do salão e um era do lado do outro, só que era um pouco distante da parte da frente da casa. Então, o que aconteceu? Ele tinha uma areazinha, tipo uma caixa, né, de madeira expositora, que ele mesmo tinha feito, que ele era um artesão muito bom, assim, né? Então, ele fez essa caixinha de vidro, né, com uma parte de vidro na frente para as pessoas verem as bolachas, né? E como eu era criança, de vez em quando pedia uma bolacha dele, né, algo para merendar. E eu devia ter ali uns 11 anos, né? Eu já tinha uma noção bem incrível, assim, na minha mente, de que eu via coisas
que às vezes as pessoas não estavam vendo. Eu já tinha isso muito claro, né? Eu tinha passado por algumas situações durante a infância que deixaram isso muito claro. Então, o que aconteceu? Eu fui até essa caixa de madeira que tinha uma parte de vidro, né? Que ficava no balcão da taberna do meu avô, no lugar que ele atendia, e fui pegar uma bolacha. Ela tinha uma areazinha de deslizar. E quando eu fui, não tinha, tava normal. Eu só fui pegar a bolacha, né? E aí eu abri a portinha de vidro e quando eu peguei a bolacha, ela abriu um espacinho, né? E nesse espacinho eu consegui ver através do vidro que tinha uma pessoa na janela que dava para o salão da minha mãe, que tinha uma janela bem na lateral e dava para a parte sem nada ali da taberninha, né? Que é a parte que não tinha nada, que era tipo uma garagem, vamos dizer assim, né? Mais adentro. Aí eu olhei e achei estranho, fechei a portinha, me deu um frio na barriga muito grande, aí eu já, nossa, cara, eu tô vendo alguma coisa, porque eu sempre tinha esses pequenos lapsos, né? Quando eu sabia que era alguma coisa que normalmente não estava lá, eu sentia um arrepio, eu sentia um frio na barriga, né? Como se passasse uma rajada de energia muito forte pelo meu corpo, né? Como se fosse um gato, sabe? Quando o gato fica arrepiado, né? Então eu peguei, olhei assim, lentamente fui me afastando do vidro, né, da caixa, e olhei para fora. Quando eu olhei para fora, eu acho que, assim, como a gente fala aqui em Manaus, dentro de mim estava falando, vixe Maria, né? Mas dentro de mim eu fiquei tão gelada, tão assustada com a situação, que eu não consegui me mexer. Eu virei pro lado e olhei e eu vi uma mulher. Essa mulher tinha um cabelo muito longo, muito escuro, muito escuro, muito liso. Tinha um brilho até Já um pouco vimos isso, azulado, assim. A Roberta Ela tava correndo usando agora. umas roupas meio acinzentadas, desgastadas, Vacilada, estranhas, né? E ela tava, assim, com os braços dobrados na janela, olhando para dentro. E uma das senhoras que estavam sendo atendidas pela minha mãe estava sentada numa poltrona que dava nessa janela e ela estava olhando para ela, né? O Nossa. ser que eu estava vendo estava olhando para essa mulher. Ela Era estava o olhando para ela Alexandre. assim com uma sede, sabe? Como se ela estivesse se alimentando de alguma coisa daquela mulher. E eu fiquei extremamente assustada. Aí fiquei estática e ela percebeu que eu estava vendo. Ela percebeu que que alguém estava observando ela. Então ela simplesmente saiu da janela e olhou na minha direção. Eu vi toda a Você fisionomia tá dela. louco? Ela tinha um rosto, uma pele muito pálida, Atenção aos né? Não detalhes. chegava a ser branca, mas como se ela estivesse morta, sabe? Azulada, assim, como se fosse um zumbi, né? Ela era um pouco translúcida, mas eu conseguia ver ela perfeitamente, assim, rígida, como se ela fosse um ser humano mesmo, estava ali, né? E aí ela virou na minha direção, só que os olhos dela não estavam na órbita, né? Ali no globo, não existia o globo ocular. Eram vários riscos, né? Vários riscos nos olhos. E ela virou na minha direção, é como se ela estivesse me vendo, né? E ela ficou olhando para mim. E nesse olhar para mim, ela sorriu com os dentes, assim, ela tinha uma boca, os lábios dela não eram pálidos como a pele, era tipo um tom de vermelho. Eu queria estar carne, como se ela ali estivesse usando um e batom. observar isso E nela. ela tinha um sorriso muito estranho, Nossa. assim, muito assustador. E ela ficou olhando para mim, ela não veio na minha direção. E ela foi sumindo na minha frente, sumindo lentamente, sumindo. Até o momento que só sobrou o rosto dela, né? A roupa dela, voltando ainda um pouco para a roupa dela era como se fosse o que a gente fala aqui daquela moda evangélica, né? Uma saia longa de um tom de laranja O meio casual esquisito, só que Jesus. tava como se ela estivesse num filme de terror, sabe? Assim, azulado. Então ela pegou e ficou olhando para mim e foi sumindo na minha frente, foi desaparecendo, até que ela sumiu completamente. Eu fiquei ainda uns 2 minutos ali parada, segurando a bolacha na minha mão, totalmente gelada, morrendo de medo. Quando eu senti que ela sumiu completamente, que foi quando eu consegui respirar bem, que eu parecia que eu não estava respirando há, tipo, uns 10 minutos, mas aquilo devia ter durado mais ou menos... Toda a situação durou exatamente mais ou menos esse tempo aqui do áudio, né?
mais ou menos uns 5 minutos, 4 minutos, ela ali, e eu vi, e não tem quem tira aquilo da minha cabeça que eu vi aquilo acontecer. E, né, além disso, eu fiquei assustada, fui no salão, vi a moça a mulher que estava na janela, né, que estava sentada na poltrona virada para a janela, de costas para a janela. Falei com ela, perguntei se ela estava bem, se ela estava esperando alguém. Aí ela disse que ela estava um pouco doente, um pouco gripada, mas que não era nada demais, né? Que ela Ia estava se sobreviver. sentindo bem, né? Que estava tudo bem. Aí eu perguntei se ela estava esperando alguém, ela disse que não estava esperando ninguém. Aí eu falei que eu achava que tinha alguém que estava querendo falar com ela. Eu falei isso para ela, eu falei isso sem pensar. Aí ela ficou me olhando de um jeito estranho, a minha mãe já percebeu que eu estava falando alguma coisa que eu tinha visto, porque a minha mãe já tinha uma noção de que isso acontecia. E a minha mãe só falou: não, minha filha, vai merendar, ela tá bem, vai merendar. Aí a senhora falou: mas tá tudo bem? Ana? Não, tá tudo bem, eu só falei sem querer, né? Falei sem pensar. Aí eu, tchau, tchau, gente, né? Dei tchau para as mulheres que a mamãe estava atendendo no salão. Acabei devolvendo a bolacha que eu perdi a fome, né? Pro bloquinho lá, a caixinha que eu falei do meu avô. E fui para dentro de casa. Eu fiquei pensando nisso dias a fio. E eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci essa experiência. Eu vou mandar outras em outros momentos, mas eu acho que essa foi a que mais marcou a minha infância, que eu nunca vou esquecer. Muito obrigada, Lucas, pelo espaço. Então, e aí, Então, Roberta? legal dos relatos de hoje, duas mulheres, né? A gente vê que a gente tem uma constância bastante de mulheres, né, trazendo relatos, por quê? Porque a mulher é mais sensitiva, não mais espiritualizada, mas é mais sensível a essas coisas e acho que é até mais acolhedora do que o homem. O homem tende a ser um pouco mais cético, né? Mas o que eu percebo, né, nos dois relatos, né, mas vamos falar desse último, é que ela ela é médium, né, ela não é cética, ela se desbruxa, né, fala que ela é bruxa, dá até uma denominação e tudo mais, ou seja, ela é um canal perfeito para qualquer espírito, para qualquer ser de outra dimensão se comunicar. Então, assim, quase muito óbvio que ela vai atrair esse tipo de coisa, né? Então, nesse relato especificamente, eu acho que tem a coisa até anotei aqui, hipervigilância. Eu já usei esse termo antes, mas agora eu vou usar ele de uma forma diferente. É uma hipervigilância espiritual, talvez assim. Então, parece que a gente sempre está esperando ver alguma coisa, ou a gente está sempre muito sensível, né, e muito, muito acessível a ser alguém que se alguém quiser se manifestar, algum espírito que quiser se manifestar, eu vou ver e está tudo certo. Sobre o relato em si, eu me atentei muito mais à questão de como os médiums se comportam, né, acho que é um pouco dessa hipervigilância e de sempre estar com a anteninha, né, antena muito ligada, e sempre captando várias coisas e podendo ser essa interlocutora. Tipo, ela foi lá na cliente e perguntou se a cliente estava bem, se ela estava sentindo alguma coisa, porque ela entendeu que tinha alguma coisa ali que não parecia ser legal, né? Porque ela tinha uma aparência muito assustadora. E aí tem só um outro fator que eu vou falar rapidinho, que é a coisa também anotei aqui, os arquétipos coletivos, né? Que aí, ou padrões, né? Que a gente sempre fala dos padrões. A gente sempre tem um padrão. Então, assim, quando a gente fala de arquétipos coletivos ou padrões, parece que existe uma energia, né, em torno do lugar e de todas as situações que vão atraindo essas personas mais específicas, com essa característica, cabelos longos, né? A gente teve o primeiro caso lá, que era a loira do cabelo molhado e tudo mais. Então, tem os padrões, os arquétipos, o inconsciente coletivo que vai formando tudo que se vê nesse lugar. Pensando nisso, né, esses padrões que você citou é a forma, eu já falei aqui diversas vezes, é a forma como a nossa mente consegue interpretar aquilo que ela vê à frente, né? Se for por padrões, eu sempre
o ser humano sempre vai em busca de padrões para melhor e de uma forma mais fácil identificar coisas que estão ao seu redor. Então, esse padrão da mulher do cabelo longo, às vezes com o cabelo jogado no rosto, às vezes molhada, né, como a gente teve no relato anterior, ele pode simbolizar, significar uma forma como o ser humano, nesses casos, conseguiu interpretar aquele tipo de imagem, né? Então, esses padrões são significativos fora o próprio sentido disso, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é uma imagem de alguém que está ou esteve, não sei nem dizer como, mas era um padrão de uma pessoa morta, né? Pelo padrão Sim. da íris, do olho, da roupa, enfim, só com o detalhe ali do batom, que não era muito um detalhe de alguém que teria morrido. Mas isso que você comentou, você falou ali no início, né? Até tem um vídeo rápido aqui no Defining Ghosts, publicado ontem, que fala sobre o perfil de pessoas que creem no paranormal são mais suscetíveis, são mais vulneráveis ao estresse, porque eu estou sempre em atenção constante, né? A partir do momento que eu imagino que possa aparecer algo para mim, essa vigia constante acaba gerando um estresse, né? Que eu sempre estou à espera de algo. E isso parece muito, né? O fato que ela relata ali, até comentei, eu queria ter a possibilidade de ficar no mesmo ambiente e observá-la tendo essa visão, né? Então, o movimento dos olhos, aonde que ela está procurando, o que ela está prestando atenção, porque ela é mais uma das pessoas que traz uma riqueza de detalhes absurda. E... A gente tem até um vídeo disso, né, Lu? A gente tem até um vídeo disso, de uma pessoa observando e conversando com o espírito, que uma hora a gente vai mostrar aqui. Eu estava falando que, inclusive, você falou que queria observar, e a gente tem um vídeo sobre isso, né? Que é uma pessoa vendo, falando com espíritos e a neta dela gravando. Uma hora a gente mostra. É verdade. Então ela tem esse padrão e fora todo esse envolvimento, como a própria Roberta falou, né? Ela é uma bruxa, então ela está envolvida, ela tem uma percepção maior disso e é fantástico. Eu fico sempre, e nunca vou cansar de repetir isso, esses relatos são de uma riqueza de detalhes assim que eu passaria a noite inteira em cada relato só observando cada detalhe, né, da vestimenta, da roupa. Veja, ela observa essa figura, a figura percebe que ela naquele ambiente era provavelmente a única a ter a sensibilidade de senti-la e ao mesmo tempo perceba que talvez essa mediunidade dela, o fato dela ser uma bruxa, olhando para uma visão mais espiritualizada, como essa figura demanda talvez um ódio ali, uma raiva com uma outra pessoa que estava na sala, porém não com ela, não a quem traz o relato. E isso por si só já me parece ser ela tá blindada, né? Aquela coisa não vai chegar em mim, eu fico assustada, mas eu tenho todos os meus paranauê aqui de espiritualidade que me protegem, então eu posso só observar. E quem sabe em outros relatos que ela traga aqui, como ela falou, ela já não consiga detalhar com uma maior segurança, né? Que a partir do momento que você tem a segurança, você pode até não de forma desrespeitosa, mas buscar algum tipo de interação, né? Como tentar compreender aquilo melhor. Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que eu estou falando. Mas eu acho que ela teria. E eu acho que ela teria. E você vê que quando a pessoa é espiritualizada, né, ela tem essa mediunidade, ela vai trazendo cada vez mais riqueza de detalhes, porque eu acho que vai desbloqueando o medo, né? Então ela vai reconstruindo as histórias, ela se permite observar melhor o que está acontecendo à volta dela, tanto que ela olhou até a figura, né, a mulher olhar para ela, ver que ela estava sendo observada, e ela continuou olhando e observando, né?
É como quem diz, eu sei que nada vai acontecer comigo, porque acho que não era realmente a intenção, mas assim, eu sei que você está me vendo, então é com você que eu vou me comunicar, que são os portais, né? Tem um portal aberto, tem alguém que está receptivo a isso, eu vou aproveitar essa pessoa para me comunicar com o mundo físico. É a regra da comunicação, tem o receptor e o transmissor. Exato, né? E aí estabelece-se a comunicação, e foi isso. E nisso tudo, né, eu fico imaginando, né, isso que você falou novamente também trazendo essa questão da riqueza de detalhe, né, e para concluir meu pensamento, quando eu já tive experiências que trouxeram de novo a lembrança, porém meio fragmentada, porque foi algo tão impactante que a minha mente, a minha memória não conseguiu, ela acabou fragmentando. Então eu tenho lembranças pontuais de algo que eu não consigo reconstruir a história do que eu vivi. E é isso que você falou, para mim, nesse relato parece tão certo que ela... Certamente esse não é o primeiro e nem o último relato da vida dela, situação que ela passa, mas ao mesmo tempo a lucidez daquele momento foi tão grande que ela conseguiu, até no próprio relato ela vem falando, eu lembrei mais um detalhe da roupa, eu lembrei do batom. Então assim, aquilo está muito presente. E quanto mais presente, melhor para você poder analisar, né? Daqui a pouco até de uma forma um pouco mais fria. Mas o que é, né? Que padrão é esse? Não sei se eu teria coragem de agir da forma como eu estou falando, mas existe a possibilidade de fazer como tal, né? Mas é isso, Mas eu acho que gente. isso demanda muito trabalho espiritual, né? Então, quanto mais você trabalha, entende a espiritualidade, mais ela se manifesta de maneira mais clara e concisa. Né? E só para trazer um relato pessoal que qualquer dia eu mando para os Zoucas, para quem ainda não ouviu, então, eu uma noite em sonho, talvez um sonho lúcido, me locomovo dentro de casa, chego a todas as luzes apagadas, eu chego até a porta do meu apartamento, olho pelo olho mágico, olho de peixe, como é que vocês queiram chamar, e vejo do lado de fora, com uma luz muito fraca do corredor acesa, um corredor feito por sombras negras. E eu estava tão seguro, para ser rápido aqui, eu estava tão seguro que aquelas figuras escuras não conseguiriam entrar na minha casa, que eu comecei a cantar para elas. Uma música que eu não posso... chupa, né? Eu comecei a cantar para quem é mais de tempo de internet, que uma das primeiras músicas que viralizou, que a pessoa cantava mandando a pessoa tomar naquele lugar. E eu fiquei cantando aquilo. E de madrugada fui acordado. O que você está cantando? Mas eu estava cantando? Você estava cantando, vai tomar no... E você é muito folgado, eu estava debochando. Eu estava debochando daquilo pela minha segurança. Eu estava muito seguro que ali nada de mal ocorreria. E eu gostaria muito que ter outras experiências com esse nível de segurança e ver pessoas tendo esse nível de segurança, porque senão, assim como no primeiro e para concluir como no segundo relato, tem muito essa característica do pavor que causa, né? O primeiro até nem tanto, né? Ela estava mais segura, tanto que os barulhos tiveram que ficar mais altos para poder, de repente, chamar a atenção dela, né? Mas, de qualquer forma, o padrão de medo, de susto, parece ser recorrente. Por isso que a gente às vezes fala do espírito zombeteiro, que vai ali só para causar mesmo, né? Só para dar uma sacudida. Mas, gente, de qualquer forma, esse foi o Crônicas do Além, a participação nossa junto ao conteúdo do Relatos do Além, número 124, que trouxe os relatos dos ouvintes. Se você quer nos acompanhar, nós todas as semanas fazemos uma live trazendo esse conteúdo aqui no YouTube, e às quintas nós levamos esse conteúdo para o Spotify dentro do guarda-chuva, que hoje é o Relatos do Além do nosso amigo Zoucas. Então nos acompanhe, se você gostou desse vídeo ou desse áudio, curta, comente, compartilhe e até a próxima semana. E lembrando a todos que lá vem. Se de madrugada você ouvir "Acorda, menina",
Cuidado, pode não ser a Ana Maria Braga. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o